dia, como estão? E aí, pessoal, como é que foi a semana passada? Conseguiram assistir todos os vídeos, ler tudo direitinho? Espero que sim. E a gente vai dar continuidade na nossa matéria sobre o Brasil pré-colonial. E a gente já está encaminhando aqui, tá? Esse daqui já é o último assunto que a gente vai tratar no primeiro bimestre. Se a gente tiver mais uma aula aí, a gente pode bater um papo, dar uma resumida, tirar umas dúvidas. Mas já estamos encerrando a matéria deste livro aqui, tá? Do primeiro bimestre do sexto ano, beleza? Pessoal, como semana passada a gente estava falando sobre os índios e os africanos, né? Nós vamos. Só hoje, a aula vai ser bem curtinha, a gente vai dar uma entrada um pouquinho mais em como é que funcionava o dia a dia e a cultura desses povos, tá? Primeiro a gente vai começar sobre os indígenas, tá? Sobre os indígenas aqui pré-colombianos, os indígenas antes da intervenção do europeu no Brasil. Bom, basicamente, gente, os povos indígenas aqui no Brasil, eles viviam à base de caça, tá? Pesca e agricultura, tá? Sendo que esses povos, eles em grande parte, eles eram seminômades. O que isso quer dizer? Que eles plantavam, né? Eles já tinham conhecimento de agricultura, mas ao invés de se fixar num lugar só, eles plantavam em 2 ou 3 regiões e ao longo do ano eles iam migrando entre elas para aproveitar as colheitas das plantações de cada uma delas, tá? E existia uma diferença, né? Algumas diferenças entre esse modo de caçar e de pescar e de colher entre os indígenas e as sociedades europeias, tá? Por quê? Semana passada a gente estava falando dos mitos fundadores e mitos fundadores eles fazem muita diferença em como é que uma sociedade ela se constrói, tá? Isso não é só uma maneira de falar, nem é só tentando parecer importante, mas realmente os mitos fundadores eles têm muita importância em como é que as sociedades elas acabam se construindo. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma sociedade europeia, qual é o principal mito fundador da sociedade europeia cristã, né? É a história do Gênesis, tá? Então, quando a gente fala de uma sociedade europeia, a gente tem que pensar que acredita-se ali que o homem ele foi criado depois de todas as outras coisas, né? Depois de toda a natureza, os animais, as árvores, o que seja, e ele foi criado com a finalidade de dominar essa criação, tá? Ele foi dado, né, lá no Gênesis a gente vai dizer que Deus ele dá uma ordem ao homem, dá uma missão ao homem, que é o de dar nome a todas as coisas. Dar nome na cultura judaica e depois isso vai passar para cristã, significa exercer domínio, tá? Você nomeia aquilo que você controla. O que você não controla, você não consegue nomear. É mais ou menos isso. Então, a função do ser humano nesse mito criacional é a função de controlar a natureza, não é? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um homem que ele caça, né, de um europeu nessa época que vive de caça, ele caça os animais porque os animais eles existem para alimentar os homens, tá? Ou então ele colhe das árvores, ele planta porque a agricultura, a plantação existe com a finalidade de sustentar os homens, tá? Esse é o pensamento mítico da Europa, do homem europeu nesse período, tá? O indígena, ele não pensa da mesma maneira. E é por isso que as sociedades indígenas vão se desenvolver nesse sentido, no sentido ali da agropecuária, de uma maneira bastante diferente. Por quê? Os mitos criacionais indígenas, eles sugerem que o homem ele é criado não como um controlador da natureza, mas como uma parte igual no meio de um todo. Para o indígena, de uma maneira bem mais simples, aí, talvez resumida de entender, pode até ser que seja um pouco simples demais, mas para a gente poder entender é o seguinte: o homem, né, o ser humano, ele é meio que equivalente ao resto das coisas que existem no mundo. Então, não há maior valor em um ser humano do que há, por exemplo, numa onça, né? Ou, alguns povos indígenas eles vão até sugerir que a onça e o ser humano eles são as duas maiores coisas ali da criação porque eles são os únicos que conseguem disputar entre si, porque dentro da floresta a onça é o único animal que consegue ali naquele meio fazer frente ao poder dos homens, tá? Então, por exemplo, são duas criaturas
iguais ali na sua força, na sua motivação, tá? Mas, em um modo geral, a natureza inteira partilha de uma certa igualdade, uma certa irmandade nessas sociedades. Por essa razão, o evento da caça, por exemplo, para os índios, ele nunca vai ser simplesmente ir até uma floresta, matar um bicho e comer, tá? Igual é para o europeu. O europeu normalmente ele vai pegar a carne, vai lá, mata o bicho, pega a carne, o europeu dessa época, tá, gente? Come aquilo e, sei lá, agradece a Deus porque aquele animal estava ali para suprir a sua fome. O índio, ele vai fazer diferente. Existe todo um ritual quase que religioso para poder fazer uso da caça, porque tirar a vida de um animal é uma espécie de assassinato, olha só que doideira. Então, quando você vai lá e tira a vida de um animal, você vai ver que os povos indígenas eles tendem a consumir tudo daquele animal para que nada seja desperdiçado, para que aquela vida não se perca à toa. Então você vai ver, por exemplo, os ossos sendo usados em armas ou então em ornamentos, você vai ver a penugem dos pássaros sendo usada em roupas rituais. Você vai ver o sangue do bicho usando para ser cozinhado, para ser cozido com alguma coisa. Você vai ver a carne sendo consumida. Então, tudo ali tem que partir de uma maneira em que aquela vida não seja tirada à toa, tá? Isso daí era próprio dos indígenas. Então eles viviam basicamente de caça, sendo que a caça nesse estilo, né, não é uma caça próspera do europeu, isso por causa da diferença dos mitos fundadores. Da agricultura, a agricultura também vai respeitar muito essa coisa. É muito diferente da agricultura que a gente vai ver se desenvolvendo na Europa, na África, e em certos países da Ásia, no sentido de que, por exemplo, não havia uma necessidade de desmatar, pelo menos não havia aí um entendimento de que você deveria desmatar uma área, né, derrubar as árvores para fazer uma plantação. Então, as plantações indígenas elas ocorrem em certo grau no meio do mato, tá? Então, tem árvores, né? Existe um lugar ali que é um pouco mais aberto, ali se planta. E aí se planta mais à frente, se planta mais atrás, né? Não é uma coisa tão aqueles quadrados de plantação que a gente vê em filme medieval, por exemplo, não é aquilo, é diferente, tá? Porque também está integrado, tem tudo a ver ali com o ambiente e tudo mais. Eles vão ver dessa agricultura, da caça e da pesca, sobretudo, tá? Os índios aqui na região do Brasil, eles têm muita facilidade de conseguir alimento, tá? Porque a região aqui sempre foi muito quente, muito úmida e muito propícia para a agricultura. Então isso vai ser um facilitador aí para as coisas indígenas, beleza, gente? Os indígenas, eles normalmente dormem, né? A casa deles também vai respeitar esse sentido aí de integralidade com a natureza, visto que as ocas, né, que são as casas dos índios, né? Vocês já viram uma oca, ela normalmente é feita de troncos. Esses troncos podem ter sido derrubados, ou então eles podem simplesmente ter achado uma árvore que já caiu e cortado os troncos. E ela é montada ali numa espécie de encaixe entre troncos e palha, né, que vai cobrir a casa e vai impedir que a chuva entre, que o vento entre e tudo mais. Sendo que uma coisa interessante sobre casas assim, isso é uma coisa geral, né, em casas pré-históricas, é que como não tem um sistema de aquecimento e a palha não é necessariamente um bom isolante térmico, normalmente há um furo em cima da casa que é para sair fumaça porque se acende uma fogueira ali dentro para manter a casa aquecida, tá? Então a arquitetura que vai se desenvolver também é uma arquitetura bastante integrada à vida da natureza, né? Ao meio ambiente que está se envolvendo. Esses povos indígenas eles vão dominar toda a região aqui, tá? Vão ser várias culturas e vários povos diferentes. E essas culturas, algumas delas se preservam até hoje, tá? Hoje em dia, parece que ainda hoje existem cerca de 890 mil indígenas no Brasil, tá? Os indígenas eles foram muito massacrados durante toda a história do Brasil, mas ainda existem muitos índios no Brasil, graças a Deus, né? Muito bom. Sendo que a maior parte desses índios ainda vivem dentro das suas tribos e de maneira que preservem esses costumes e essas práticas culturais dos seus povos, tá? Alguns eles se integraram mais aí ao cenário urbano e a toda a modernidade, mas em geral a maioria continua vivendo dentro das suas tribos, tá? E preservando ali essa cultura. Quanto aos povos africanos, coisa importante
de sempre se lembrar quando se fala de África. Coloquem isso na cabeça, porque tem muita gente no Brasil que não entende isso. A África não é um país, a África é um continente. Então tem vários países ali dentro, é um dos maiores continentes do mundo, tá? Bom, os africanos que vieram para o Brasil, eles vieram ali, é claro, né, a gente falou sobre a imigração primeira lá pelo Estreito de Bering, mas os africanos, a história dos africanos no Brasil vai começar de verdade com a colonização portuguesa, porque vão ser trazidos africanos, né, negros africanos para o Brasil como escravos, tá? E por que eles vão buscar lá na África escravos? Né? Por que eles não escravizam os índios aqui? Isso é uma coisa interessante. Os índios aqui eles vão sofrer, no começo alguns vão ser escravizados, mas os jesuítas, né, que são uma força de padres que está aqui no Brasil, eles vão fazer uma forte oposição contra a escravidão indígena. Né? Eles estão preocupados em catequizar esses índios e vão fazer uma forte oposição na escravidão deles. E aí os portugueses decidem não escravizar os índios, mas infelizmente a escravidão negreira já está rolando há muito tempo e aí eles vão trazer escravos da África para o Brasil, tá certo? Bom, vão chegar aqui povos principalmente do que a gente chama de África subsaariana, tá? Quando a gente fala de continente africano, a gente tem que lembrar que assim como na América, a América é dividida em três, né? Tem lá a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Quando a gente fala de continente africano, a gente pode fazer uma divisão ali para ficar mais fácil de compreender em dois, tá? O continente. A África saariana e a África subsaariana. O que é a África saariana? É praticamente o norte da África, a parte de cima, que está acima do deserto do Saara, tá? E a África subsaariana é o que está abaixo do deserto do Saara. Bom, quem veio para o Brasil foram negros, em geral, da África subsaariana, de vários pontos ali, mas da África subsaariana, tá? Esses negros, quando vêm para cá, eles estão escravizados e eles passam a ter que ter dificuldade para preservar suas culturas, tá? Por quê? Porque quando eles vêm para dentro de um ambiente em que eles são escravos de uma outra cultura, que é a cultura europeia, essa cultura europeia é imposta a eles de alguma maneira, tá? Tanto que muitos deles vão ter os seus nomes trocados, vão ter... vai haver vários conflitos entre eles mesmos, né? Porque o europeu ele pega escravos que são de povo X e povo Y, os povos lá na África. Às vezes eram povos que eram inimigos e vêm ser escravos juntos dentro das colônias aqui no Brasil. E isso vai gerar conflitos dentro da relação entre os escravos, porque a cultura deles é inimiga. Eles vão ter que, em certo grau, abandonar a sua língua para tentar adotar o português. E isso tudo vai matando a cultura deles, tá? Uma coisa que é muito forte sobre essa morte da cultura africana, né? Essa tentativa de matar a cultura africana quando vem para cá, é o sincretismo religioso que acontece, né? Os povos africanos que são escravizados, eles em geral são politeístas e têm religiões próprias dos seus países, das suas nações. Quando chegam no Brasil, eles não podem exercer essas religiões. Isso porque, na época, o Brasil colonial ele tinha uma religião oficial que era a religião católica, tá? E aí não se podia ser de outra religião, quanto mais de uma religião politeísta no Brasil. Então o que eles vão fazer, né? Para eles conseguirem continuar prestando culto aos seus deuses? Eles vão usar imagens de santos católicos como representações dos seus deuses, tá? De maneira que sempre que passava um português e via um escravo rezando, via ele rezando para um santo católico, imaginava que ele estava convertido, e aí segue o baile, a vida normal, mas na verdade ele só estava usando aquela imagem como uma referência para algum deus que fosse parecido com ela. Um exemplo bem comum disso daí é Ogum e São Jorge, né, que são dois guerreiros. O Ogum é um guerreiro africano, São Jorge é um santo guerreiro católico, e eles vão usar a imagem de São Jorge como representação de Ogum, né? Isso daí, ou então a Iemanjá e Nossa Senhora, né? São duas imagens ali que são parecidas, então eles vão usar como representação. Bom, os africanos, a gente tem que lembrar, que eram escravizados, é importante a gente saber disso, né? Como é que acontecia a escravidão desses africanos, tá? Portugal não invadia a África para pegar escravo, tá? O que eles faziam era comercializar, né? Era comprar escravos
que estavam sendo escravizados por outros povos africanos ali dentro do continente. Isso não exime Portugal da culpa, tá? De maneira nenhuma. Eles financiavam o tráfico de escravos ali. E isso é um absurdo, tá? Antes que alguém pense o contrário. O dinheiro europeu foi o que financiou essa escravidão negreira em escala global na época das grandes navegações. Mas Portugal, ele chegava no porto e comprava escravos, tá? Como é que eram feitos esses escravos? Como é que alguém se tornava escravo? Normalmente esses escravos eles eram remanescentes de lutas internas entre países ou entre reinos ou entre tribos, o que seja dentro da África, tá? Então, quando um povo derrotava outro, ele tomava ali escravos daquele povo, ele fazia escravo daquele povo e depois ele vendia. Isso quer dizer que muitos dos escravos que vieram para o Brasil, eles eram, nas suas nações, guerreiros, pessoas que viviam da guerra, que viviam lutando. E isso vai fazer com que a escravidão no Brasil, embora o europeu tenha dominado o tempo todo, não foi tão simples quanto as pessoas imaginam e não foi tão passiva como as pessoas imaginam, tá? Era comum que esses negros, eles se revoltassem contra a condição de escravidão e fizessem rebeliões, tá? Houveram várias, e dessas rebeliões surgiram o que a gente chama de quilombos, tá? Que era quando um escravo, ele fugia, ele conseguia fugir do engenho, ele conseguia fugir da fazenda, e ele ia para uma comunidade de outros escravos fugitivos, e lá eles viviam abertamente a sua cultura, tá, gente? Pessoal, não é difícil, hoje é só isso, a gente só está encerrando a matéria. Por favor, estudem. Tirem dúvidas, tá? Se tiverem dúvidas, tirem dúvidas, o e-mail tá lá. Amanhã, essa segunda, né? A gente tem a nossa aula ao vivo. E é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau.